Poços de Caldas. Imagina só uma cidade inteira aconchegada na cratera de um vulcão adormecido, um lugar que nasceu de uma promessa antiga, sabe? A promessa da cura que brota direto da terra. E olha, por mais de um século, essa fama atraiu gente do Brasil inteiro. Artistas, políticos, a alta sociedade, todo mundo ia para lá em busca do tal poder terapêutico das fontes termais. Isso transformou Poços de Caldas num dos destinos mais glamourosos do país. Pois é, acontece que a história é um pouco mais complexa e, na verdade, muito mais fascinante do que a lenda. Existe um segredo geológico escondido bem ali, no coração dessas fontes. E é isso que a gente vai descobrir agora. Primeiro, vamos voltar um pouquinho no tempo. A identidade de Poços de Caldas está totalmente amarrada ao seu auge como uma estância hidromineral, um verdadeiro refúgio de luxo e bem-estar. A história toda começa a tomar forma lá no final do século XIX, com a captação das primeiras fontes. Depois, vem a Era de Ouro dos cassinos, nos anos 30. Tudo, absolutamente tudo em Poços de Caldas girava em torno das águas. A proibição do jogo em 46 foi um baque, claro, mas a cidade foi esperta, soube se reinventar, mantendo sempre as suas águas como uma grande joia da coroa. O grande lance era o cheiro, sabe? Aquele cheiro forte de enxofre e a água quentinha que brotava do chão. O pessoal via isso como um sinal de poder. E toda a infraestrutura da cidade, dos hotéis chiques aos balneários, foi construída em cima dessa reputação de cura. Mas é aqui que a história dá uma virada bem interessante. Anos e anos de crença popular, de repente, deram de cara com a ciência moderna. E os resultados foram, nossa, no mínimo surpreendentes. Um estudo foi lá e analisou a química da água, e a descoberta foi inesperada. Dá uma olhada nisso. Os níveis de fluoreto chegam a ser mais de 30 vezes maiores que o limite recomendado para consumo. 30 vezes. E o sódio também, sempre acima do permitido. Agora, o ponto principal é o seguinte: isso não é poluição, não é contaminação. É um processo 100% natural, resultado direto da geologia única daquele lugar. A água, ao longo de milhares de anos, vai dissolvendo minerais das rochas vulcânicas. O problema é que o consumo regular dessa água, sem orientação médica, pode sim ser prejudicial à saúde. E é isso que nos leva ao ponto central da nossa história, o paradoxo da cura de Poços de Caldas. A mesma água que é maravilhosa para um banho de imersão, que relaxa os músculos e trata a pele, não deve ser bebida sem critério. Ou seja, o uso externo cura, o uso interno, sem controlo, pode criar problemas. E essa descoberta veio de análises feitas exatamente nesses locais aqui do mapa. Os Fontanários, Pedro Botelho e dos Macacos. Ficam bem no centro da cidade com acesso livre. Isso ilustra perfeitamente como um fenômeno natural pode ter duas faces, né? A cura e o perigo, lado a lado. Tá, mas então, como é que Poços de Caldas vive com esse paradoxo? A resposta está na forma como a cidade soube diversificar suas experiências, celebrando a natureza de maneiras seguras e, olha, espetaculares. O jeito certo e principal de aproveitar as águas é através da balneoterapia. Em lugares icónicos, como as termas António Carlos, a experiência é toda controlada, é segura e é incrivelmente relaxante. Ali se aproveita tudo o que a água tem de bom para o uso externo. E a procura é gigantesca. Para se ter uma ideia, só o balneário Dr. Mário Mourão fez mais de 34 mil tratamentos no ano passado. Esse número já mostra o tamanho da importância do termalismo para a identidade e para a economia da cidade. Mas a experiência em Poços vai muito além das águas termais. A cidade aproveita essa topografia vulcânica para oferecer vistas de tirar o fôlego. O passeio de teleférico até o Cristo Redentor é um clássico. E lá de cima dá para ver a imensidão da cratera onde a cidade foi construída. E a água continua sendo estrela, mas de outras formas. A região é cheia de cachoeiras lindas, como a famosa Véu das Noivas. É um contacto com a natureza em estado puro, bem longe das fontes termais do centro. Bom, além de curar o corpo e encantar os olhos com paisagens, Poços de Caldas também alimenta, né? E a gastronomia de lá é outra face da identidade da cidade, tão rica quanto a sua geologia.
Esse é o slogan oficial do projeto Mesa de Minas. E não podia ser mais perfeito, né? Ele conecta os dois pilares da experiência em Poços: o bem-estar que vem das águas e o prazer da autêntica comida mineira. Essa iniciativa quer posicionar a cidade como uma verdadeira capital gastronómica. A ideia é celebrar os sabores autênticos da região, desde os clássicos, que a gente ama, como pão de queijo e feijão tropeiro, até produtos que estão ganhando prémios no mundo todo, como os queijos e azeites locais. E o melhor é que quem visita pode viver isso na prática. A rota do turismo rural leva a gente para conhecer as fazendas, provar os produtos direto na fonte e entender como tudo é feito, da cachaça à colheita do café. É uma imersão completa nos sabores e tradições de Minas. Então, o que tudo isso significa para quem quer visitar Poços de Caldas hoje em dia? Significa encontrar um destino completo, que equilibra perfeitamente história, ciência, natureza e cultura. Sobre a melhor época para ir, depende muito do que se procura. O inverno é perfeito para aquele charme do frio na serra, mas é a alta temporada, então a cidade fica mais cheia. Já o outono e a primavera têm um clima mais ameno, ideal para explorar a natureza com mais tranquilidade. No fim das contas, Poços de Caldas é a prova de como um lugar pode transformar uma característica geológica super particular numa identidade cheia de facetas. É a história, o paradoxo da ciência, a natureza exuberante e os sabores inesquecíveis, tudo num lugar só. A história das águas de Poços de Caldas nos ensina que a verdade nem sempre é o que parece mais óbvio. E nos faz pensar: quantas outras maravilhas da natureza escondem segredos tão fascinantes quanto este, só esperando para serem descobertos?